Razão e proporção. Então, a razão ela é expressa sempre na forma de uma fração, né? Onde nós temos um número na parte de cima da fração, que é chamado de antecedente ou numerador, e na parte inferior da fração nós temos um outro número que é chamado de consequente ou denominador. Então, no exemplo apresentado, diz que se um automóvel percorreu 270 km em 3 horas, a velocidade desse veículo é uma razão. Vejam que 270 km dividido por 3 horas está expresso na forma de uma fração, e o resultado resulta em 90 km por hora. Então, isso é fruto de uma razão. As razões, elas podem ser expressas na forma de igualdades, né? Como, por exemplo, 5 sobre 13, que é uma razão, ela é igual a 25 sobre 65, porque se nós multiplicarmos 5 por 5 dá 25 e 13 por 5 dá 65. Então, a razão 5 sobre 13 é igual à razão 25 sobre 65. E aí nós temos, então, a igualdade entre duas razões. Isso se chama proporção. Quando nós temos uma razão x sobre y igual a z sobre w, nós temos, então, uma proporção. Lembrando que o produto dos meios, y e z, é igual ao produto dos extremos, x e w. Então, na razão x sobre y igual a z sobre w, se nós multiplicarmos x por w, ou seja, os meios, nós teremos um resultado igual à multiplicação de y por z, que representa os extremos. Para vermos a aplicação prática de razão e proporção, eu apresento para vocês 4 exercícios. No primeiro, nós vamos determinar o valor de x para a razão x sobre 6, de forma que ela esteja em proporção com a razão 9 quartos. Então, na figura nós vemos um primeiro barco, onde nós temos uma imagem que está representado 9 centímetros de altura e 4 de largura, e o segundo barco, onde, idêntico ao primeiro, mas com dimensões diferentes, onde ele tem 6 centímetros de largura e a altura não está apresentada. Então é fácil de descobrir a altura desse barco com a técnica da razão em proporção. A solução seria x sobre 6, a razão do barco maior, igual a 9 sobre 4, a razão do barco menor. Se nós multiplicarmos os meios e os extremos, né, teremos 4x igual a 9 vezes 6, que é 54, então 4x é igual a 54, x será igual a 54 dividido por 4, que dá 13,5 centímetros. Então, dessa forma, nós encontramos a altura do barco maior. Uma outra aplicação, um segundo exercício, dizia que numa propaganda de supermercado, um anúncio dizia, leve 3 cremes dentais e pague 2. Ora, se um freguês resolve levar 15 cremes dentais, por quantos ele efetivamente pagou? Trata-se de um exercício, então, de razão e proporção. A solução seria, a cada 2/3 de cremes dentais comprados, né, 2/3 seriam pagos. Então, 15 vezes 2/3 é igual a 10. 15 vezes 2, 30, dividido por 3, 10. Então, 10 seria o número de cremes dentais pagos numa compra de 15 cremes dentais. O restante, 1/3, seriam os cremes dentais levados gratuitamente. Então, 15 vezes 1/3 é igual a 5. Então, 5 cremes dentais seriam levados de graça. O problema não pedia a segunda parte do cálculo, né? Eu apresentei aqui só para fazer a demonstração. 10 mais 5, 15. 10 pagos, 5 gratuitos. Num terceiro exercício, fala que em uma empresa, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 4/6. Sabendo-se que há 2.400 funcionários nessa empresa, determine o número de mulheres que trabalham nessa empresa, né? O número de mulheres trabalhadoras. Então, a solução inicial é lembrarmos que se nós temos duas partes, uma razão de 4/6, nós temos uma parte 4 mais uma parte com 6. 4 mais 6 dá 10 partes, sendo que dessa forma 40% são homens e 60% mulheres, né? 4 é a parte de homens, 6 é a parte de mulheres, 40% para homens, 60% para mulheres. Agora fica fácil de descobrir as proporções. Se eu tenho 2.400 funcionários e eu preciso saber o número de mulheres, é só multiplicar por 0,6, que representa 60%. 2.400 vezes 0,6 dá 1.440 mulheres. Se eu pegar o número de funcionários 2.400 e multiplicar por 0,4, eu vou descobrir o percentual de homens, né? O problema não pedia esse tipo de cálculo, mas eu apresentei aqui para fazer a demonstração. Então, 2.400 vezes 0,4 dá 960 homens. Se eu somar as 1.440 mulheres com 960 homens, dá como resultado os 2.400 funcionários da empresa, né? Lembrando que a resposta do problema é 1.440 mulheres. E o último exercício, mais uma aplicação de razão e proporção, faz o seguinte cálculo. A razão das idades entre duas pessoas é 2/3. Achar essas idades,
sabendo-se que a sua soma é 35 anos. Então, eu preciso conhecer uma primeira idade e uma segunda idade. Como na matemática a gente não conhece esses valores, a gente usa incógnitas. Vamos chamar de x a primeira idade e y a segunda idade. Então, para fazer uma solução, vamos pegar os dados do problema, né? Pegando x, a primeira idade, dividido por y, que é a segunda idade, nós temos a razão de 2/3, que está na primeira linha do problema. Então, se x sobre y é igual a 2/3, nós podemos isolar x dizendo que x é igual a 2/3 vezes y, porque y é o divisor de x, passei para o outro lado, multiplicando 2/3. E a outra expressão matemática que a gente pode tirar do problema diz que x mais y é 35 anos, a soma das duas idades, 35 anos. Ora, então temos duas equações, uma equação que fala que x é igual a 2/3 de y e outra equação que fala que x mais y é 35. Se eu pegar a primeira equação e substituir na segunda, no lugar de x, eu vou escrever 2/3 de y mais y é igual a 35. Agora basta resolver a equação que tem apenas uma incógnita, isolar o valor de y e chegar à resposta de 21 anos. Eu descobri que uma das idades é 21 anos, a idade y. Para achar a idade x, basta substituir na primeira equação, no valor de y, colocando 21, e você vai achar a idade de x. Se x é 2/3 de y, eu vou pegar 2/3, multiplicar por y, que é 21, eu vou ter 21 vezes 2, 42, dividido por 3, 14 anos. Então, a idade x, 14 anos, a idade y, 21 anos. 14 mais 21 dá 35, e eu tenho 14 sobre 21 igual a 2/3, obedecendo a proporção. Então, eu descobri as duas idades do problema. Então, apresentados esses cálculos, eu termino a aula de Fundamentos da Matemática sobre razão e proporção. Desejo a todos bons estudos.